Vamos agora entender mais como será o sombreamento de objetos cilíndricos, né? Às vezes você precisa desenhar um vaso redondo, você precisa desenhar um copo, um jarro, às vezes um objeto, enfim, tem N formas que você pode encontrar dentro dos nossos desenhos que são cilíndricos. Então, como representar? Então, vamos aqui à parte bem simples do nosso desenho. Vamos imaginar aqui que o nosso objeto seja uma circunferência. Então, vamos desenhar uma circunferência bem rápida. Eu quero chamar a atenção que você não precisa fazer exatamente perfeito. Então, eu vou fazer mais ou menos uma elipse aqui. Uma elipse. Assim, uma elipse. Aqui uma elipse. E vamos fazer um pequeno vasozinho. Imagine que seja esse vaso, né? Esse vasozinho, você vê que, acho que esse modelo é melhor. Esse vaso, ele é uma elipse, ó, ele é redondo se a gente estiver vendo por cima, mas quando vemos lateralmente é uma elipse. E agora nós vamos fazer descer com essas linhas, mas de forma circular. Aqui vai ser o nosso plano. Então, eu vou fazer mais ou menos reto, uma circunferência bem sutil, e nós vamos descer assim, dessa forma. Então, assim, não é perfeito, não se preocupem com isso. Isso aqui é somente para nós exercitarmos as nossas técnicas com marcadores. Então, vamos imaginar que esse vaso, ele não seja metalizado, seja tal qual o nosso vasinho aqui. Ele é somente uma porcelana, então ele não tem grandes complicações com ele para você desenhar. Então vamos aqui imaginar a sombra. Como é que eu vou imaginar essa sombra? Novamente vamos imaginar de onde vem a luz. Você pode fazer a luz no ponto que você quiser, se você quiser. Eu estou imaginando a luz desse ponto, mas você pode determinar a luz vindo de onde você quiser. E aqui determinei essa luz, então essa área ela vai estar iluminada. Então essa área eu não vou pintar. Mas ela é uma forma cilíndrica, né? Então essa área oposta eu vou escurecer mais. Vou vir aqui com o nosso cinza. Eu estou usando o cinza mais claro que eu possuo, certo? Então eu posso vir aqui e ir puxando, ó. À medida que eu faço essa primeira camada, né, embaixo, e eu venho traçar sobrepondo a primeira camada, eu vou escurecendo essa área nesse encontro. Então eu vou fazendo sombras, puxando, mas de forma meio circular, né? Assim, ó. Eu vou acompanhando a forma do nosso objeto.
Assim a gente vai criando uma tridimensionalidade no objeto, mesmo que ele seja um plano, né? O nosso desenho, mas a gente vai imaginando que o nosso objeto é circular, então a gente vai traçando também circular. Você pode fazer quantas camadas você quiser, sempre escurecendo essa área. E essa área aqui, essa parte, nós vamos clareando. Se você tiver um outro cinza mais claro do que esse, melhor ainda. Eu vou pegar aqui um outro tom de cinza mais escuro e eu vou reforçar nessa parte mais escura do nosso desenho. Repare que eu não venho todo, eu não faço como o primeiro marcador em que eu chegando quase que 2/3 do desenho. Eu só venho com o marcador mais escuro somente na área que eu tenho que realmente sombrear. Então eu vou fazendo, puxando com pequenos arcos. E bem aqui na base é a área que eu vou sombrear mais. Né? Aqui nessa área é a área que eu vou sombrear mais. Então, basicamente, objetos cilíndricos, seja lá de qual material for, é isso. Agora vamos fazer a sombra na superfície. Se o nosso objeto, a nossa luz vem dessa forma, então o nosso objeto ele vai ter uma forma levemente circular. Nós vamos criar aqui uma forma levemente circular, mas ele tem uma tampa. Ou a gente desenha ele totalmente circular, que não tem problema nenhum, ou você cria levemente, de forma bem sutil, uma coisa meio reta por aqui. Mas é um detalhe, não tem problema se você fizer completamente circular. Eu estou imaginando que o objeto ele vem a luz, né? Eu estou imaginando que a luz vem não somente do lado esquerdo, mas ele levemente ele venha por trás. Então muda completamente a nossa sombra, a direção da nossa sombra. Dou uma leve sombreada nessa área mais próxima do nosso desenho para criar uma profundidade. Agora vamos para cilíndricos, objetos cilíndricos. Agora vamos ver objetos cilíndricos que têm uma superfície metalizada. Vamos fazer aqui uma elipse. E vamos fazer uma forma cilíndrica mais reta, como se fosse uma lata de refrigerante. Dessa forma. E aqui embaixo uma leve elipse acompanhando a forma superior. Certo? Aqui é o seguinte, nós vamos utilizar pelo menos 2 cinzas. Se você tiver um terceiro cinza, melhor ainda, mas eu vou utilizar 2 cinzas, que geralmente é o que as pessoas têm, e nós vamos criar essa superfície metalizada. Primeiro que nós vamos imaginar a luz de uma forma diferente, como se fosse frontal.
Mas aqui eu não vou colocar o tracejado, né? A setinha. Então, vamos imaginar que a luz ela está vindo, iluminando essa área do nosso objeto. Então, essa camada eu não vou pintar, eu vou deixar branco, mas as laterais eu vou pintar dessa forma. Eu vou pintar aqui, paro aqui, depois eu venho aqui na extremidade. E eu vou fazendo isso, como se fosse umas tiras brancas, meio claras e outras mais escuras. Dessa forma. E agora eu vou escurecer, usando o mesmo pincel, essa extremidade do nosso objeto. E aqui também, como se fosse um leve traço. Nós vamos criando uma ideia de um objeto realmente circular, né? Agora eu vou pegar aqui nosso pincel mais escuro e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um traço em que nós vamos sombrear um pequeno detalhe. Por que isso? Porque geralmente superfícies metálicas, às vezes um objeto escuro, ela vai refletir no nosso objeto, a superfície metálica. Então, a superfície metálica é como se fosse um espelho. Então, esse objeto escuro na frente do nosso objeto vai refletindo como se fosse uma coisa mais escurecida. Por exemplo, eu tenho aqui um objeto, ele é pintado de forma metálica. Vocês estão vendo a luz refletindo no meu objeto aqui, que é justamente a iluminação que eu uso para os vídeos. Então ele está refletindo o local onde emite a luz, né, no objeto. Mas ao mesmo tempo vocês podem ver algumas superfícies mais escuras por aqui, né? Ou aqui, às vezes é só um detalhe mais escuro, porque se não for eu, é a minha porta, é algum outro objeto que está sendo refletido nessa superfície e vai mostrar uma área mais escurecida. Se eu aproximo um objeto branco próximo do objeto, ele vai refletir uma linha branca. Se eu mostro um objeto mais escuro na frente do objeto, ele vai aparecer um objeto mais escuro nesse objeto, uma linha, um traço mais escuro. Então é assim que funciona superfícies metálicas. Geralmente vai ter um objeto mais escuro, então aqui fica marcado, fica mais forte essa linha mais escura desse objeto. E depois vem clareando com uma outra superfície, com outro marcador, vem clareando e suavizando essa parte mais escura. Então, nós estamos aqui com um objeto, já fizemos aqui. A gente pode criar essa linha aqui. Então, o nosso objeto metálico basicamente é isso que funciona. Agora, como é que nós vamos criar a sombra? Bom, se a gente imaginou que a nossa luz está aqui nesse lado, então vamos imaginar que a nossa sombra ela está indo para trás. Então, vamos aqui. A gente faz como se fosse levemente um retângulo, se comporta, né? E aqui na ponta é que nós vamos arredondar
o objeto. E aí a gente sombreia a superfície. E escurece a base, né? Você pode fazer isso também, de levemente sombrear a parte de baixo do objeto, e depois vem com a sombra jogando para trás. Então, basicamente é isso aqui. Então, se eu tivesse com uma luz frontal vindo aqui, e ele vai e escurece, né, o objeto. Eu posso também pintar aqui? Pode, sim. Eu vou pintar dessa forma. Enfim, já aqui nós fizemos a ideia principal de um objeto metalizado. Vamos aqui com outro objeto também metalizado. Então vamos fazer aqui uma forma, como se fosse uma pirâmide. Vem aqui. Vem aqui. Só que a base vai ser circular. Geralmente eu faço isso, eu faço uma reta aqui, e aí eu tento mesmo criar esse ângulo aqui, essa circunferência. Se você estiver com lápis, melhor ainda. Mas se você estiver fazendo com aqui, não tem problema. E da mesma forma que o exemplo acima, nós vamos recriar essa superfície metalizada, né? Então vamos aqui. O que é diferente aqui, no caso, é que a forma dele vai se comportar de forma diferente. Por exemplo, se a luz, nós vamos imaginar a mesma luz vindo também para cá, uma luz frontal. Então eu imagino que uma área, somente um pedaço dessa luz vai estar iluminando esse objeto. Só que ele vai estar iluminando de forma, acompanhando o objeto, como se fosse uma pirâmidezinha pequena. Então vamos fazer aqui o seguinte, uma parte dela vai estar iluminada, e na parte iluminada nós não vamos pintar, vamos deixá-la branca. Nós vamos pintar, como fizemos no exemplo anterior, somente as laterais, né? E vem se aproximando do centro. Então vamos aqui. Eu pinto aqui. Depois eu venho e pinto aqui. Dessa forma. Aí eu vou puxando, eu vou deixar essa parte aqui branca, mas eu vou vir assim, dessa forma. Aqui eu vou pintar. Uma parte eu vou deixar em branco, mas aqui o resto, ó, eu vou pintar. Assim como no exemplo anterior, vou reforçar a sombra na lateral, na extremidade do nosso objeto, criando uma segunda camada com o mesmo marcador. Eu vou reforçando. Se eu quiser fazer outras linhas aqui mais escuras, também posso fazer, ó, com o mesmo marcador, posso fazer isso. E aí com o marcador mais escuro, eu vou fazer aquela nossa linha
que fica mais ou menos frontal. E eu vou fazer isso, acompanhando o objeto. Eu posso voltar com o marcador anterior e ir suavizando essa parte mais escura. E eu posso fazer isso também. Um traçozinho mais escuro. Então, basicamente é isso. Agora nós vamos sombrear o nosso objeto. Só voltando aqui, se eu quiser, eu posso escurecer com o marcador mais escuro a lateral, não tem problema. Se eu sentir necessidade de escurecer para criar uma profundidade, eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso também, não tem problema. Agora aqui com a nossa sombra, vamos fazer o seguinte. Novamente, vamos fazer uma sombra aqui mais na lateral. Ela vai vir assim, mas ela tem a forma mais piramidal, então ela vai vir assim. Dessa forma. Então vem aqui e pinto. Ela é levemente circular e aí ela afunila. Então essa é a forma da sombra que nós vamos fazer. Ela é muito sutil. Agora o nosso último objeto, treinar novamente essa parte metálica e nós vamos fazer um copo de alumínio. Então a gente pode fazer novamente de forma bem simples, uma elipse. Geralmente eu faço uma coisa levemente circular assim. E depois eu faço algo circular assim, se encontrar bem, se não encontrar não tem problema. Dessa forma, não é perfeito. E aí o nosso copo, ele dá uma descida, né? Então vamos aqui, ó. Ele vem afunilando levemente, dessa forma. E aí aqui na base ele é redondo. Então vamos aqui. Então o nosso copo metálico, ele é dessa forma. Não está bonito, mas... E aqui nós vamos repetir o processo. Você pode posicionar a luz da forma que você quiser. A gente pode vir até de forma diferente, imaginar que a luz venha desse ponto e aí a superfície em que ela iluminará, ela vai vir mais clara, então nós não vamos pintar essa área e vamos deixar a outra superfície para pintar. Então vamos aqui novamente com o marcador mais claro que você tiver. Nós vamos pintar aqui as laterais. Depois a gente vai se aproximando aqui do meio, né?
mais ou menos aqui. Eu vou deixar esse espaço de iluminação e eu vou pintar aqui essa área de sombra, né? Novamente, com o mesmo marcador, eu vou reforçar a lateral, escurecer mais a lateral. Aqui também vou escurecer a lateral. Em algumas partes do desenho dessa superfície, eu posso vir a escurecer como se fosse uma sombra de algum objeto que estiver na frente do nosso copo. Eu posso fazer isso. Eu posso vir com outro tom, outro marcador mais escuro e reforçar essa sombra de algum objeto que possa vir na frente do nosso objeto. Pode ser até a forma da cozinha. Ele pode refletir também, por exemplo, alguma janela. Ele pode vir a refletir esse copo, o forro do espaço onde ele está, da cozinha, não sei, aonde ele possa estar, ele pode refletir. E eu posso fazer isso, não é sempre, não é regra, mas eu posso fazer isso aqui, né? Do nosso baldezinho. E aqui internamente, como é que eu vou fazer? Internamente, ele vai vir mais escuro, né? Então, eu vou pintar esse cilindro internamente. E eu venho aqui com o mais claro e pinto aqui sobrepondo. Se eu quiser, posso reavivar internamente somente uma parte, e assim é o nosso copo. E a sombra, como já mostrei para vocês, se a luz vem dessa forma, então eu vou mais ou menos recriar aqui o nosso copo e ele vai vir assim. Não precisa estar perfeito. Uma outra coisa que vocês podem fazer é praticar, é observar os objetos que você tem na mesa ou qualquer objeto que você possa ter e dar uma verificada, né? Se você tiver um copo na frente, ver mais ou menos como é que é a sombra que ela está se projetando na superfície. Então, gente, vendo aqui o resultado final dos objetos que a gente já desenhou, esses são alguns exercícios simples que você pode fazer. Você pode criar outros exercícios, né, com objetos que você possui e ir estudando a forma como essas sombras vão se comportando, né? Seja a sombra nos objetos, na superfície, e você vai praticando a técnica com marcadores para sombrear. Então eu acho que eu finalizo esse vídeo aqui e eu vejo vocês na próxima.